tanta guerra aqui dentro de mim. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. A brisa que sopra no campo, a fonte que nasce na serra, sempre será sal da terra, alegria de cada manhã. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. Haja o que houver, sempre ele será. Boa tarde, irmãs, na Oase. Nós, mais uma vez, estamos aqui reunidos, gravando na propriedade do Ney Galaface, aqui no Moinho Velho, uma localidade muito bonita, local de festas. E quero acolher vocês nesse encontro de hoje com a palavra de Isaías, capítulo 45, versículo 22, que diz: é o Senhor dizendo: voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês dos confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro além de mim. Voltem-se para mim, diz o Senhor, para que vocês sejam salvos em todos os lugares onde estiverem, até nos confins da terra, porque eu sou o único Deus, não existe outro Deus além de mim. Então é nesse hino que nós cantamos: haja o que houver, ele sempre será a água da vida, a fonte da nossa busca, aquele que sacia a nossa sede. E eu quero convidar a cantarmos mais um hino que diz: para os montes olharei. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelos meios do perigo, não te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu, nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está, nem de dia, nem de noite, sol ou lua ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Convido a um momento de oração. Oremos. Ó Senhor Jesus, Tu que és nosso mestre, nosso amigo, nosso salvador, graça nós te damos por esta oportunidade de mais esse encontro de estudo das Tuas parábolas. Através dela nós queremos te pedir: renova em nós a Tua graça, revela também a Tua boa notícia do Evangelho, concede que nós possamos ter a mente, o coração aberto, acolhedor a esta palavra. Dá que nós possamos nos abrir assim às surpresas que o Senhor tem reservado para nós. Isso nós pedimos em Teu santo nome. Amém. Então nós estamos estudando nos últimos encontros que tivemos na Oase as parábolas de Jesus, e dentre elas quero lembrar que nós estudamos a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento misturado na farinha. Nós estudamos também a parábola dos trabalhadores na vinha.
Nós estudamos a parábola do homem insensato, que é chamado de louco por viver só para si e armazenar tudo que possuía para si próprio. No quarto encontro, nós estudamos sobre a parábola do fariseu e do publicano. No quinto, a parábola da ovelha perdida e da moeda perdida. E hoje, como encerramento dessa nossa série do estudo das parábolas, nós queremos falar sobre a parábola dos filhos perdidos, também conhecida como a parábola do filho pródigo. E o fato é que na vida, no decorrer da vida, muitos de nós saímos de casa. E o que eu quero refletir com vocês um pouquinho é sobre estas situações. Quais são as situações que nos levam a sair de casa? E ainda, o que é que nós sentimos quando nós saímos de casa? Ou o que é que nós sentimos quando alguém sai da nossa casa? Você que está me ouvindo agora, qual é a tua experiência? De repente você saiu? Alguém saiu? Quais foram os sentimentos? E também qual é o sentimento que tem quando há um retorno, uma volta para casa? Podemos refletir sobre isso a partir dessa parábola descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32, que diz: Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos, o filho mais novo chegou ao seu pai e disse: quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a herança entre os 2 filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi buscar emprego com um cidadão daquela região, que o mandou para o campo cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho de volta, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos teus empregados. A seguir se levantou e foi para o pai. Estando ainda longe, o seu pai o avistou e, cheio de compaixão, correu para o encontro do filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar a volta. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus empregados e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, até aqui essa parábola da nossa reflexão de hoje, e essa parábola se desenvolve com 3 personagens principais.
o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. E essa parábola tem duas características que ela se divide ao meio. A primeira parte envolve o pai com o seu filho mais novo. A segunda parte termina então com o relato do pai com o filho mais velho. E ela termina sem dar um fechamento, sem dizer se o filho mais velho entrou na casa ou não. E essa conclusão fica então para cada um de nós tomarmos a decisão o que vamos fazer também com a nossa história, com a nossa vida. O fato é que o filho mais novo chega para o pai e pede a sua parte da herança, e quando o pai recebe esse pedido, sem hesitação, ele divide a herança, e a Bíblia é muito clara de dizer, ele repartiu a herança entre os dois irmãos. Como era a lei de Levíticos, o pai cumpre a promessa e divide a herança, dando o dobro de herança para o irmão mais velho, e a metade então da herança, um terço da herança fica para o irmão mais jovem. E o filho que recebeu, então o filho mais novo que recebeu a menor parte, ele passa um tempo, ele junta todos os seus bens e ele vai embora para um outro país. Era algo muito comum no tempo de Jesus, as pessoas buscarem viver longe em outros países, buscando ter melhores condições de vida. Quem sabe, nós não sabemos o valor exato da herança que esse filho recebeu, mas é possível que ele tenha imaginado que ele não conseguiria fazer o capital dele produzir mais, estando ali na região de Jerusalém. Então ele resolveu arriscar a vida em um outro país, tentou buscar a sorte, como muitas pessoas fazem também hoje. O fato é que, pela lei, sendo o pai ainda vivo, ele não tinha o direito de vender a propriedade. Ele poderia usufruir dela, mas ele não poderia ter vendido porque o pai ainda estava vivo. Então, nós sabemos que no desenrolar da história, esse filho não se deu bem na caminhada que ele fez, ele acabou perdendo os bens que possuía e quando ele já estava passando fome, ele foi fazer algo que era abominável a um judeu, porque um judeu não come carne de porco, ele não pode lidar com porco, e esse filho foi justamente trabalhar com porcos, que era considerado um animal impuro. Então esse filho mais moço, estando lá cuidando de porcos, passando fome, ele reconheceu a sua situação, como a casa do pai era boa. Até os empregados têm pão com fartura, a se fartar à vontade, e ele, sendo filho, estava passando fome. Só que agora a situação dele é outra. Ele tinha recebido a parte da herança, ele estava excluído do convívio familiar, ele não tinha mais direito na família. Ele, estando longe de Jerusalém, ele não estava mais indo aos cultos adorar a Deus, ele não estava fazendo as suas ofertas de sacrifício, porque a lei dizia que trabalharia 6 dias e no 7º, que é o sábado santo do Senhor, eles deveriam ir adorar no templo. Então esse jovem estava excluído de toda a vida religiosa, toda a vida social, ele não tinha mais espaço na sua volta. Mas ao se lembrar do amor do pai, ele lembra que o pai cuida até dos empregados com carinho e ele resolve voltar como um empregado. Os empregados assumiram um lugar de muito maior dignidade do que esse filho. Nós podemos refletir diante dessa parábola, como estamos nós vivendo também diante de Deus? Nós estamos usufruindo da dignidade de filho ou filha do Rei dos céus e da terra? Ou nós estamos como alguém excluído de todo o vínculo social, de todo o vínculo familiar, do relacionamento religioso, ou seja, com Jesus? Nós estamos afastados de tudo, à margem de tudo, estamos no fundo do poço, nós estamos aniquilados. Interessante que esse filho resolve voltar para a casa do pai, e quando diz o texto que quando o filho retorna, o reencontro gera grande alegria no coração do pai e gera grande festa. A ênfase especial dessa parábola está justamente nesta volta. Quando o filho volta, o pai se enche de alegria e então o momento que se vive na chegada desse filho
é um momento recheado de surpresas. O pai corre. No mundo antigo, um ancião, por mais apurado que estivesse, ele não correria. E esse pai da parábola corre ao encontro do filho que está impuro, fedendo a porco. O pai abraça esse filho, o pai beija esse filho. Correr mostra a felicidade do pai. O beijo é sinal do perdão. Interessante que o pai nem exige nada da parte do filho, apenas o recebe. O filho então é recebido como um hóspede de honra. O pai ordena aos empregados: dá-lhe uma roupa nova, coloca o anel no dedo. A roupa nova era sinal de festividade. O anel no dedo era como um carimbo, dando a esse filho total poder para fazer novos negócios com o patrimônio do pai. O sapato de luxo representava que esse filho agora é um homem livre. Ele não é considerado um escravo do pai. De servo, então esse filho, ele chega na condição de servo, ele quer pedir ao pai para apenas ser tratado como um empregado, mas ele é recebido na condição de um filho. O pai dá a ele novamente o direito social, a cidadania. O pai o inclui no convívio da sociedade, e isso é muito bonito nesta parábola. Naquela época, comer churrasco, fazer uma festa, era algo que acontecia só em ocasiões especiais. E o pai manda matar um novilho gordo e faz uma festa porque a ocasião é especial, porque o momento chegado desse filho chegar com vida e chegar com saúde é momento de grande alegria, é momento de festa, é momento de reunir a casa, de reunir os amigos e amigas. Mas eu quero trazer essa reflexão para nós aqui agora. Nós também estamos vivendo tempos difíceis. Nós somos convidados a partir dessa palavra a deixar de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, e nós somos chamados a sairmos de volta para casa. Voltemos à casa do Pai, se um dia nós nos afastemos, que nós possamos nos reunir como família, nos acolhermos como irmãos e irmãs, que nós possamos fazer a festa e nos alegrar no tempo que nós ainda temos nesta vida. A comunhão de mesa é uma das coisas mais especiais, já falei disso numa mensagem anterior. No tempo que ainda nós temos de vida sobre esta terra, que nós aprendamos também, como este pai da parábola, a manifestar o perdão às pessoas que nós mais amamos. Então deixo como desafio: reúna a sua família. Se possível, faça uma janta, mas acima de tudo, alcance o objetivo de perdoar uns aos outros. Perdoem aqueles que estão chegando. Acolham aqueles que decidem voltar. Se você é alguém que saiu, decida voltar, resolver os impasses, pedir o perdão e viver uma vida nova e transformada daqui por diante. Para a gente perceber, o segundo filho, diz a parábola bíblica, que ele ficou irado, ele por ser o mais velho, ele censurou o pai pelo que o pai estava fazendo, ele negou a fraternidade, ele não quis mais que esse mais jovem fosse seu irmão, ele disse ao pai: este teu filho, ele poderia ter dito: este meu irmão, mas ele estava excluindo o irmão e inclusive a atitude do pai. Então, que nós possamos ir de fato ao encontro uns dos outros, sejamos nós o filho mais novo, sejamos nós o filho mais velho, que nós possamos nos convidar mutuamente para festejar. E por causa disso é importante a gente poder olhar para essa parábola e perceber quais são as atitudes do pai. Ele diz para o filho mais velho: tudo que é meu é teu, meu filho. O pai então explica o motivo da festa. Nós achávamos que esse teu irmão estava morto, mas ele voltou vivo, ele voltou com saúde, a gente precisava se alegrar. Então o pai não estava interessado em saber
se o filho estava errado, onde é que o filho gastou o dinheiro, quais os pecados que ele cometeu, se ele estava impuro por causa de ter mexido com os porcos. O pai não estava preocupado com isso. O pai, de fato, estava se alegrando por causa da volta desse filho. O pai estava celebrando o reencontro. Então, que nós possamos também promover a comunhão, que nós possamos aprender a fazer festa com as coisas pequenas da vida, que nós possamos acolher nossos irmãos e nossas irmãs. Então, a todos quanto desejam voltar, que com o estudo de todas essas parábolas, que nós tenhamos um desafio colocado em nosso coração e nossa mente, e que a gente tome uma posição. Não importa o que aconteceu no passado, não importa o local onde eu me encontro, não importa o tamanho do pecado, se cumpriu ou deixou de cumprir as regras, eu vou perdoar e quero viver reconciliado daqui por diante. Este é o desafio dessa parábola, e eu vim aqui gravar justamente nessa propriedade bonita, porque aqui é um local de festas. Aqui é o lugar onde as pessoas vêm se casar, vêm celebrar a vida, os momentos especiais da vida. E que essa mensagem possa despertar em você, na sua família, o perdão, o acolhimento, a inclusão, a dignidade. Que o reino de Deus possa crescer em nós, dentro de nós e entre nós. Que nós, assim, possamos viver o reino de Deus aqui na terra, embora tenhamos desafio. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Convido a cantarmos um último hino. Senhor, oramos agora. Senhor, oramos agora por todos que fora ainda não tem luz. Senhor, dá eles o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa nós todos, ouve nossa voz. Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós. Senhor, que seja feliz aquele que diz, eu creio também. Senhor, nós rogamos isso em nome de Cristo, para sempre. Amém. Assim nós terminamos a nossa parte da reflexão e queremos ir por grupo, onde nós podemos compartilhar as impressões que nós tivemos dessa mensagem, desta ou também das outras, que nós possamos ainda conversar, e aí quero poder orar junto com vocês lá no grupo. Que Deus assim os abençoe.